específica para que as pessoas pudessem, os interessados pudessem observar os resquícios lá do Titanic, né? E que todo mundo viu aí o que aconteceu, uma tragédia, né? Nos parece que já estão dados como mortos, toda a tripulação, né? E ficamos todos, né, lamentando essa perda, né? Essa perda de vidas humanas. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, Silvio? Tentar entender, claro, sem nenhuma prerrogativa de julgamento, porque não estamos aqui para julgar, mas eu acredito que toda a situação que se apresenta merece que seja feita uma reflexão a respeito, porque afinal de contas foram 5 vidas, né? Que se foram, entre elas, 2 de uma mesma família, né? Sim. E muito triste. Na verdade, a gente vê fatos assim acontecerem no mundo, né? E esse é um fato relevante que toda a imprensa mundial ela teve como destaque, né? Mas a gente vê também a questão técnica e da segurança, né? Eu acredito que era um equipamento e ele ainda poderia não ter um aval tão positivo ainda, né? Talvez o protótipo ainda não estivesse em condições de, né? Ou não tivesse, ou tivesse tido os testes, mas que talvez o número de horas, de tempo necessário desse experimento para que ele tivesse a segurança fundamental para as próximas expedições. Né? Tem várias coisas que a gente pode depreender daí, né? A primeira dessas seria como pessoas, porque nós tínhamos ali pessoas estudiosas, né? Pessoas esclarecidas, pessoas até qualificadas do ramo do estudo dos oceanos, né? O que leva uma pessoa a pagar caríssimo, né? Porque me parece que foi em torno de 1.200.000 cada tripulante, né? A viagem seria prevista para 5 dias, né? O que leva uma pessoa a investir, né, numa coisa assim totalmente sem garantia, né? Será que o afã do estudo ou a vaidade, o que leva uma pessoa a se arriscar tanto, né? Em primeiro momento nós não temos, eu sempre falo em alguns comentários meus, que a gente não tem a dimensão econômica que certas pessoas têm no mundo, né? Pessoas ricas no mundo. E este foi um caso, um caso de pessoas bem-sucedidas na vida e que tinham um patamar diferente de muitas pessoas que... O que esse 1.200.000 representa para nós é uma coisa, né? Para eles é outra, né? É outro mundo, né? Para eles seria outro mundo, seria como nós... seria normal para nós, como se nós estivéssemos comprando uma passagem de ônibus aqui para ir a Porto Alegre, por exemplo. É outra então, conotação. É uma conotação diferente, Sim. mas que para eles, né, para nós, é uma diferença enorme e exorbitante, essa diferença, mas que aí a gente vê as diferenças econômicas que o mundo tem, que as classes sociais no mundo, que existem no mundo. As disparidades, né? São bastante distintas, né? Então, quando se fala de classes sociais, de diferenças sociais, né? De castas, então aí é que quando acontece um fato dessa virtude, desse tamanho, a gente vai ver que a gente vai enxergar essas diferenças. Não, e aí a gente vê, né, Silvio, que não, nesse momento, quando acontece uma coisa assim, não interessa a classe social, não interessa, né? Foram vidas que
que se né? perderam, né? E é muito, muito triste a gente perceber o quanto isso impactou, né? E impacta não só as pessoas que são próximas a eles, mas o mundo todo, né? Porque, na verdade, é uma coisa muito, muito louca. Eu acho que é o termo, né, para isso. Eu acho que talvez esteja no desejo da conquista de algo criado, né, na mente de cada pessoa como um desafio para ele. E no momento que isso vem à tona, sabe que surgiram histórias assim até muito doidas com relação a isso, inclusive, eu não sei se chegasse a ver, foi veiculado até a possibilidade de isso não ser um fato real, disso ser uma jogada de marketing, porque está para ser lançado uma nova versão do Titanic. Não sei se chegasse a ouvir essa possibilidade, né? E que nada teria acontecido e que isso seria uma grande jogada de marketing. Eu, na verdade, não sei o que é pior, né? Se é isso realmente ter sido real ou se há a capacidade de alguém criar uma coisa tão horrenda, né, para depois dizer que é mentira. Então, até não sei dizer o que seria pior nesse momento, né, porque é muito mórbido, seria uma brincadeira de muito mau gosto, uma jogada de marketing, no meu entendimento, com efeito, seria um efeito contrário, na minha opinião, né? Sim. A gente já teve fatos lá atrás, né? Vamos lembrar do beijoqueiro, que invadia um show lá e ia dar um beijo, dava um beijo no Papa, deu um beijo no Frank Sinatra, dava um beijo no Pelé, dava não sei o quê, mas no fundo, isso é um atrativo, é uma jogada de marketing em cima de pessoas, em cima de segmentos, né? E claro que eu acredito que poderia se ter essa conotação, né? Para que de conotação histórica, né? Se ver aquele fato, se marcar, se reproduzir a imagem do Titanic, se reproduzir todo aquele conforto, toda aquela luxúria que até então o Titanic representava na época, né? Porque ele representava ele foi pro tempo em que foi uma coisa, né, um avanço. Exatamente, então sem precedente na época. Sem precedente. Isto trazer para os tempos de hoje, né? A gente fala muito em Dubai, né? Então as pessoas que nós já temos o turismo no espaço também, né? O que já é realidade e que também não é barato e que é igualmente arriscado, no meu entendimento, né? Esses tripulantes já tinha feito esse passeio. Sim, inclusive, certa vez, logo que começou essa questão da divulgação do turismo espacial, comentava-se que havia uma lista de espera para isso. Né? Então, a gente vê que realmente é uma coisa que mexe com o imaginário das pessoas e que aquelas que têm poder aquisitivo para isso, né? Quem não deseja, né, viver experiências assim diferentes, todo mundo, né? Desde que seja uma coisa segura. O Ariano Suassuna, né, ele comentava, porque ele era uma pessoa de uma simplicidade muito grande, né? Ele sempre falava que não gostava de viajar de avião e tal. Então as pessoas, um dia uma senhora fez um convite a ele e pediu, ele foi na casa dessa senhora. E conversando lá, ela começou a conversar e falar. E aí ela fez uma pergunta sobre a Disney. Sobre a Disney. É muito legal essa situação. Você conhece, já foi a Disney, né? Então, isto era talvez uma meta de uma classe social Sim, e para ela seria inconcebível que ele não tivesse conhecido a Disney, né? Então, para ele, não. Então, ela ficou perplexa.
quando ele disse que ele não viajava. Que ele não, É muito legal esse episódio. Então, são percepções diferentes. São julgamentos, né? né? É um julgamento diferente, mas que é uma realidade entre nós, e que nós não percebemos, e como eu falei lá no início do programa, essa disparidade social. Não, e que revela valores, né? Sim. Porque uma pessoa que tem tanto dinheiro assim, o que seria, né, prioridade para ela, uma experiência assim, ou fazer uma obra social, uma outra coisa, mas né? Como a pergunta que tu me fizeste, né, sobre o comentário que tu fizeste sobre a intenção, né? Então, por exemplo, as agências de turismo fazem propaganda da Disney. Sim. E o projeto espacial, ele não foi criado por acaso, para ter passageiros, para ter um ingresso. E este projeto também, para mergulhar a 4 mil metros de profundidade, para olhar o naufrágio do Titanic, não é em vão. Não é em vão. Isso não foi criado em vão. Eu vou fazer um Tem toda uma estratégia aí. Tem toda uma estratégia, né? E essas pessoas compraram esse ingresso para participar desse mergulho, não foi por acaso, eles foram informados. Claro, isso foi na verdade uma jogada de marketing, né? Só que deu Isso foi apresentado para eles, né? Deu errado. Isso foi apresentado para eles. Foi uma ideia vendida para eles. E eles né? embarcaram nesse projeto, né? nessa ideia e venderam para eles, né? E na verdade o Titanic também foi uma ideia vendida, né? Porque eles falo pelo que o filme nos apresentou e certamente muito do que aconteceu no filme foi baseado, que houve sobreviventes, houve poucos, Sim. mas teve sobreviventes, né? Que para eles, nada afundaria, né? Nem Deus afundaria o Titanic, sim. né? Então, E tanto que não tinha bote para todo mundo, eles sabiam disso, mas na cabeça deles era a perfeição ali criada que não haveria, né? Então, foi mostrado que não, que foi, né? E assim como a gente vê, né, essa vaidade, ela é presa no ego, né? Então, às vezes, um projetista, muitos projetos que não deram certo, que ocasionaram vítimas, né? A gente vai ver há anos atrás, assim, há poucos anos atrás, a gente pode também imaginar o Concorde, né? Que era um avião francês supersônico, né? Que sofreu depois que eles também se achavam que estavam num patamar acima da aviação. Desafiando as leis da física. Exatamente. Né? E, na verdade, eu acho que é bem por aí, né? Em tragédia, eu né? acho que a questão da vaidade, agora a gente entrando no tema mais específico, vaidade ou ego ou excesso de confiança, não pode ser maior do que o fato em si, né? Sim. Porque não tem como ignorar que os riscos existem, né? E precisam ser previstos. E aí, ao ponto de colocar outras pessoas envolvidas, é muito complicado. E as pessoas, por sua vez, também, às vezes, não têm muita clareza, muito critério, né? Não se informam, ou talvez até sejam informados, mas não atentem para esse tipo de risco, né? Porque, na verdade, é um risco. E tem esportes de risco, né? Esportes radicais que as pessoas também praticam e que eu jamais me imaginaria saltando de um bungee jump, por exemplo. Jamais. E jamais as pessoas iriam me ver saltando. Poderia ter paraquedas, a mesma coisa. Uma montanha aqui no Butiá ou um precipício, mas nunca iam me ver por mais condições que eu tivesse, nunca ia me ver, nem saltando de paraquedas, só se o avião estivesse caindo, né? Então, é uma conotação de defesa
da própria vida humana. Aí entra a questão, né? É vaidade, é a questão da adrenalina, né? Que tem pessoas que precisam, né, dessa sensação de risco para poder se sentirem, né, vivas, digamos assim. Só que realmente é uma coisa a se lamentar quando a gente vê que a humanidade tem tanto ganho tecnológico, tanta coisa boa, né, por aí, e ao mesmo tempo, no mesmo peso da balança, tem esse outro lado. Mas tem tanta adrenalina melhor do que participar de projetos do combate à fome, de combate ao câncer, de combate a um monte de atrocidades que existem nesse mundo, né? Então, a adrenalina é a mesma. Aí tu tocou numa coisa importante, o que move, né, as pessoas. É o individual ali, o prazer momentâneo, o ego, ou é uma coisa mais grandiosa, né, em termos de humanidade. Eu acho que isso aí é bem importante tocar nesse ponto, né. Mas há uma diferença muito grande. O ser reconhecido por um ato, por uma trajetória positiva, como nós estamos falando, ou a gente está falando, vamos pessoalizar as coisas. Pessoalizar as coisas. Então, há uma diferença muito grande, né, nesse campo, né, do reconhecimento, porque talvez tu vai te tornar famoso pelo reconhecimento que as pessoas vão ter em ti por alguma coisa que tu realizou. Né? E nós esperamos nos tornar famosos, eu não digo, mas muito conhecidos pelo alcance do nosso programa Entre Linhas, e por isso a gente é muito grato à Companhia das Flores, através da Grace, que mais uma vez nos patrocina, embelezando o nosso cenário, hoje com outro tipo de folhagem. Na Companhia das Flores a gente encontra de tudo, né? De flores, folhagens, artigos para presente. Então, dê uma chegadinha ali na Companhia das Flores, que com certeza vocês vão encontrar ou coisas para si mesmo, ou um presente muito especial para quem você gosta, para quem você quer fazer lá criar uma situação, né, prazerosa. Ó, lembrei de ti, te trouxe um mimo da Companhia das Flores. E o atendimento da Grace, E o atendimento da Grace, que é muito diferenciado, que é fundamental. Mas voltando ao nosso tema, né, a gente fica muito assim preocupado com essas coisas que acontecem, com a imprevisibilidade das coisas. Lembra no programa anterior a gente falava sobre isso, né? Como lidar com as situações imprevistas. Né? E na verdade parece que todos os dias a gente está sendo submetido a uma situação imprevista. Na semana passada, quando falamos na questão de lidar com essas situações imprevistas, estava começando a chuva, né? Que depois trouxe toda aquela situação de caos, né? Inúmeras famílias e, meu Deus, que coisa horrorosa, né? Isso... Que contraponto, né? De situação financeira e de objetivo, né? Sim, eu digo, são fatos que esses fatos são previstos, porque existe todo um monitoramento da Defesa Civil, né, que muitas vezes ela lança esse sinal de alerta para as prefeituras, para os centros que cada local ele tem seus pontos, né? Seus pontos, né, para a Defesa Civil, né? Então é lançado um sinal de alerta. Nós temos acesso a esta informação, como também é veiculado nos meios de comunicação, rádio, TV, internet. Então a gente tem este acesso, né, e essa previsibilidade. Só que não temos o que fazer também perante essa previsibilidade. Mas diante de tudo isso, existe sim, Denise, existe.
Nós temos regiões, por exemplo, Gravataí, São Leopoldo, são áreas onde se produzia arroz, e hoje é cidade, né? Banhados, que foram urbanizados. Né? Então, o que acontece, o que a gente tem notado? Que esses banhados, eles voltam a ser banhados, como É da natureza. é da natureza, é aquele local, Ele foi ele já indevidamente utilizado. exatamente, ele já viveu esse evento antes. Então, o que acontece hoje? Mas hoje tem um núcleo habitacional lá, o que acontece? É alagado, porque não existe drenagem, porque esse estudo não foi feito, né? E esse planejamento urbano não foi feito, então estou aqui defendendo a minha área, porque Não. muitas vezes... E quando eu falo assim, o que não tem o que fazer, foi no sentido de que aquela família que está ali, e aí a gente não sabe o que houve, o que aconteceu, enfim, está ali, ela até pode ouvir uma previsibilidade dessa, mas ela não tem para onde correr. E a cidade não está preparada para isso. E, na verdade, aquela pessoa que comprou aquele terreno, aquele lote ali, ele não tinha esse conhecimento, não tinha essa ideia, simplesmente drenaram. Comprou a ideia, assim como os exatamente, milionários compraram aquela ideia ali, entraram num barco submarino, furado, entraram num barco furado. Isso Só que diferente de quem tem capital e não morre, né? Vamos ser bem bruto assim na colocação, tem como começar de novo. E às vezes as pessoas mais com condição financeira bem inferior, talvez não tenham mais isso, né? Sim. Então termina com a vida também, né? Eu tô comentando aqui uma coisa que era previsível e que aconteceu, e é um comentário que você está fazendo agora, e a gente sabe, e os meios de comunicação falam, lá na Agenda 21 já se previa, né? E agora, nos dias de hoje, em 2023, né, a gente está vendo o aquecimento global, que os mares, os níveis dos mares vão subir e tal, mas a gente vê quantos empreendimentos na orla marítima nossa, né? No nosso litoral aqui, por exemplo. Né? Então, quantos núcleos habitacionais, quantos empreendimentos e quantos sonhos estão depositados lá? Eu gostaria de ter o meu terreno na praia, construir a minha casa na praia. Daqui a 10, 20 anos, a gente vê essa área inundada. Né? Essas áreas não existirem mais. Então, a gente... É uma coisa previsível, né? Que é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada, mas que ninguém vê, ninguém acredita. É muito triste. Então... Inclusive, a gente está passando, né? Todas essas coisas ambientais que estão acontecendo, essas doenças, como agora a questão do carrapato, da febre maculosa, né? Sim. Isso também, isso é tudo, é o grito da natureza, né? Que já havia sido alertado, que todo mundo já sabe, que não é novidade para ninguém, e que, o pior, não está tendo um plano nem que seja a longo prazo de retroceder isso, pelo contrário, aumenta-se, né, os prejuízos a isso. Então, está muito complicado, realmente. Você vê repórter, você vê biólogo, você vê... Mas, na prática, com barramento, com estudo lá em loco, né, o que tem que ser feito, não é feito. Né? Então, também é uma tragédia anunciada, porque não há como barrar alguma coisa se tu não tomar as ações necessárias para que isso aconteça, que é um desequilíbrio ambiental que existe naquele local, né? E que existe, o carrapato ele sobrevive de algum parasita, né? de algum hospedeiro, né? Ele é um parasita que tem que ter um hospedeiro. Então, os hospedeiros estão lá. Então, se resolver esses problemas de infestação, vai ser resolvido. E há pessoas capazes de fazer
todo esse Nós estudo e todo temos, esse nós trabalho. temos tecnologia, nós temos a ciência, nós temos pessoas competentes para isso, mas talvez o que a gente não tenha seja a vontade de romper com certas barreiras para ir a fundo na questão, porque tem muito interesse econômico, né, por trás disso. Sim, sim. E aí, para quebrar isso, a gente sabe que não é fácil, né? E a corda, a gente sabe que arrebenta como o ditado diz, é sempre na parte mais frágil, né? E os fatos, eles acabam acontecendo. Por exemplo, essa questão da febre maculosa, ela aconteceu, mas que morreu um piloto, morreu uma dentista, morreu mais o companheiro da dentista o também. companheiro da dentista, né? Então, são pessoas de uma certa classe social que tiveram atendimento em alguns centros. Mas aqui, se no caso, a gente também não... E que não foi detectada não, febre maculosa só muito depois, né? Foi atribuído outras coisas. Exatamente. Mas quantas pessoas já não morreram e que ninguém não foram informadas? Aquela pessoa que adoeceu lá e foi no posto de saúde, a pessoa disse que era dengue, era isso. Atribuiu os sintomas a outras coisas, né? Os sintomas, mas o que acontece? O vírus continua se proliferando, a infestação continua se proliferando, então essas coisas acontecem, né, muitas vezes por falha dentro do próprio sistema, né? Então, hoje a gente... É a prevenção que a gente sempre fala, né? Que na verdade não existe. A gente vai... Não existe. Entendam a forma como a gente está colocando. A gente não está aqui dizendo que ninguém faz nada, mas ainda se faz muito pouco, vamos mudar um pouco o termo, em termos de prevenção. A coisa é mais curativa, né? Depois que acontece, se corre atrás do prejuízo, mas preventivamente pouco ainda se faz. Mas muito se sabe, né? Se pouco se faz, o que está acontecendo? Por que as coisas não ocorrem? Nós tivemos o Covid e simplesmente, lá no início do Covid, em pleno carnaval, né? Tudo quanto era chinês, japonês, pessoas do mundo, vieram para cá sem barramento, sem teste algum, sem nada, e vieram aqui, deu no que deu. Só que nos outros países não se entrava com essa facilidade, vai ter que pegar né? o avião, vai chegar lá, eu quero entrar no teu país. Não, sem vacina, sem proteção, sem os testes necessários, né? E sem fazer quarentena. Então aqui no Brasil, não, o cara descia no avião, chegava no Rio de Janeiro ali, ia para o carnaval, se divertir e pronto. Então, há umas certas... e aí quem pagou? Foi nós que pagamos, né? Eu mesmo quase perdi a vida no Covid. Então, a gente pagou um preço muito caro por isso. Né? E é uma coisa... Muitas famílias passaram por isso. Né? Quem trabalha na vigilância, quem trabalha na vigilância sanitária, sabe do que eu estou falando, né? Porque a prevenção e a capacidade de intervenção nesses momentos, né, quando está no início a coisa, é muito positivo, quando a gente consegue montar uma estrutura para barrar essas situações, né? E elas acabam se perdendo durante o longo do caminho, né? Porque informação não falta, né, Silvio? Informação não falta. Informação não falta nos mais diferentes canais e das mais diferentes formas. A informação, ela existe, né? Só que ela precisa entrar, né? Ecoar e gerar mudanças de comportamento. Porque é difícil, né? A gente tem muitos vícios, muitos hábitos, né? A questão do lixo é uma outra coisa gravíssima. Nós estamos falando da vaidade profissional, nós estamos falando de vaidade por precificação. Então, em todos os sentidos, entra o ego e a vaidade. E eu sempre digo para as pessoas que estão nos assistindo agora e para nós ter um maior entendimento, a vaidade pode ser classificada como um outdoor em um terreno baldio. Né? Lá não tem nada, né? Mas tem lá um outdoor enorme que todo mundo vê, está lá, mas ali tu vai olhar,
Tu olha para dentro daquele terreno, não tem nada. Então, a vaidade caminha dentro disso, né? Às vezes se vê grandes personagens, mas que, na verdade, são pessoas vazias, são pessoas que pagaram algum preço para estar ali representando aquilo que eles não são, né? Então, a gente vê muito disso, né? E é muito difícil, né, a gente quebrar certas coisas que já se estabeleceram, né? É muito difícil, porque ela exige uma ruptura de alguns conceitos, ela exige que a gente mude certas posturas, que a gente deixe certos grupos de lado, né? Que a gente procure ouvir outras pessoas, né? E que a gente procure crescer, evoluir, né? Nos conectarmos com outras coisas. E a gente procura se conectar muito, aqui entre linhas, com a natureza. Sim, Né? sim. A gente prega muito isso. E é por isso que vocês vão poder observar durante os nossos programas e nos nossos cenários uma conexão bem legal com a natureza que nos é proporcionada através da Companhia das Flores, patrocinadora do nosso Entre Linhas. Então, nosso agradecimento à Companhia das Flores por mais uma vez estar conosco no nosso Entre Linhas. A gente acha que a vaidade, ela é uma coisa assim que, a palavra vaidade, ela pode ter uma conotação negativa. Mas é muito bom também a gente ter um orgulho, né, daquilo que a gente faz. Vamos falar um pouco do orgulho que a gente está tendo do nosso Entre Linhas aqui, sim, né? A gente Estamos com a nossa vaidade, digamos assim, inflada, né? Uma oportunidade que a gente tem de entrar nas casas de vocês e de poder conversar com vocês um pouquinho. E através do Facebook também. Olha como é importante a gente poder usar os canais que a gente tem aí a nosso favor, né? Não contra nós. Claro, exatamente. Mas é que o comentário, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né, da vaidade e o orgulho, né? A vaidade, em relação à questão da fé religiosa, ela é um dos pecados, né? Então, ela é a vaidade, a gente tem que, muitas vezes, tem que se limpar dela, se livrar dela, né? Porque, como eu comentei lá no início, a vaidade, ela pode te levar a consequências que jamais tu vai querer aquilo para ti, mas que ela te conduz a um processo, né, que tu te perde no caminho, né, pela própria vaidade. É porque a vaidade, se ela não tem uma medida, ela te faz sempre querer mais, querer mais, querer mais. E até daqui a pouco não se basta. Exatamente. E aí chega num ponto que ninguém segura. Não, ela perde o limite. Quer ver um exemplo? Outra coisa que está muito em voga, e notem que nós começamos a falar lá no Submarino, já estamos falando em outras coisas, mas é assim mesmo que Entre Linhas, a proposta é essa, é de um tema, nas entrelinhas a gente vai puxando o outro e se estabelece uma conversa, uma conexão com vocês que estão aí. Então, a proposta é justamente essa. Sim, pode parecer meio confuso, mas a proposta é essa. Nessa uma hora, a gente abordar tudo aquilo que a gente gostaria de propor uma reflexão junto com vocês. A questão agora das harmonizações faciais, né? Que é a questão que até muitos brincam com a desarmonização facial ou a demonização facial, né? Que isso nada mais é do que a busca de um rosto perfeito, né? De uma vaidade excessiva, né? E transforma, né? Transforma a pessoa a ponto de torná-la até irreconhecível. Eu vejo uma conotação, eu li, não lembro onde mais, mas que era um vendedor, né? Oferecendo um produto para uma mulher. E tal, porque isso aqui é isso aqui é aquilo.
tinha 1001 vantagens, né? Aí ela nem olhava, não quero, não quero. A última coisa que ele disse assim, emagrece. Aí ela olhou. Era o objetivo. Então a pessoa é pega pela própria vaidade, né? Então é um nível estabelecido de beleza pela própria sociedade, né? E as pessoas se prendem a isso, né? Não, e isso pode chegar num ponto de descontrole, né? Porque as pessoas, uma hora é uma parte do rosto, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é isso, e aí vai se tornando meio que um vício, né? E assim, Uma busca desenfreada. nós não podemos, eu quero que as pessoas entendam, que isso não é um julgamento, isso é uma evolução na medicina e que ela deve ser aproveitada muito bem. E quando a gente diz aproveitada muito bem, É um recurso a mais, é um né? recurso a mais para as pessoas que há uma certa necessidade de ser feita algumas correções, né? Então, isso é uma evolução na ciência, na medicina, né? Para que se corrija alguns problemas faciais, mas também não está pré-estabelecido para as pessoas que não. Essa é a diferença, né? Para as pessoas que necessitam de uma correção e aquelas que estão em perfeitas condições e vão lá e ainda acrescentam mais coisas. Então, há uma grande diferença nisso e há uma evolução positiva nesse sentido, né? Das pessoas que necessitam realmente Mas aí de uma também correção. eu acho que teria que haver nesses casos, porque cada pessoa sabe o que lhe incomoda, né? E ela tem o direito de melhorar, de se gostar, né? Mas acho que cabe também ao profissional que lida com isso dar um direcionamento, né? Não assim, o profissional que vai fazer, se ele é um profissional realmente sério, ele há de dizer para aquela pessoa, olha, mas tem isso, tem aquilo, poderia não ficar tão bom, mas não, assim, tipo, pagou, vamos fazer, entendeu? Eu acho que teria que ter um pouco disso também, desse outro lado, tem esse risco, pode ficar assim, né? Não sair fazendo, me parece que virou uma coisa assim de massa, né? Pagou, fez, não interessa o resultado daquilo. Isso, nós vivemos ondas, né? Nós vivemos lá atrás a onda do silicone. Sim. Né? Então era a onda do silicone, só se falava em silicone. Então era o top do momento, era a comercialização do momento. Qual o top do momento da comercialização agora dos profissionais? É esta. E bem antes disso, a pessoa que chegasse aqui há anos atrás, eu fiz uma plástica. Fazer uma plástica era... o Ivo Pitangui, que ele ficou famoso no Brasil por fazer plásticas, né? Então, na época, lá atrás, a gente era o top da época. Eu fiz uma plástica, e depois colocar silicone. Agora nós estamos vivendo... Isso sem contar nos profissionais de garagem, né? Nas clínicas que não são talvez tão sérias e fazem isso, né? Aí é uma irresponsabilidade. Não, né? Ele vai se alastrando e esse comércio ele vai se alastrando em tudo. Né? E vai se popularizando. Vai se popularizando, né? A questão, nós vamos assim, hoje a gente está vivendo o mundo pet, né? Todo mundo tem um pet, a gente vai nas cidades, passa um automóvel e tem um cachorro dentro, passa uma pessoa com um cachorro na corrente. Então, a pet shop em tudo quanto é lugar, loja pet, na nossa cidade tem gente... Tu tem pet? Tem. Eu tenho também, adoro meu pet. Não, sempre tive, né? Mas não tinha essa conotação, né? Como tem agora, né? Então, são etapas... não tinha essa conotação, não tinha mercado para isso. Não tinha mercado né? para isso. Agora tem. A gente
uns anos atrás, não sei se seja tão velha assim, mas não havia tantos animais, cachorro e gato dentro de casa. O gato assim, o cachorro tinha o ditado, né? Sim, sim. O ditado machista, que era homem e cachorro na rua, mulher e gato dentro de casa. Tinha esse ditado. Mas, enfim, agora não. Agora os pets têm o seu lugar, é um membro da família, né? E aí tem todo um mercado que sabe explorar isso muito bem, né? E aí, claro, E Denise, nada contra, né? assim como o mergulho lá, os pets, tudo é direcionado, tudo tem um fundamento comercial, né? Então, se a gente, nesse comentário que a gente vem lá do início do mergulho, dessa tragédia que aconteceu, né? A gente vai vendo que tudo tem um fundo comercial e tem uma intenção comercial de se captar recursos. E não é errado que tenha, desde que não comprometa a seguridade das pessoas, né? A vida das pessoas. É verdade. Mas, nós já falamos sobre livre-arbítrio também aqui, as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher e de fazer o que quiserem. Sim. A gente vamos ser bem claro que a evolução dos tempos e o acesso a muitas coisas, ele evoluiu muito, ele chegou até nós, ele está presente no nosso dia a dia, né? E tem esse acesso. Eu vou te citar assim, um fato da nossa época, usar aparelho nos dentes, né? Então, a maioria dos profissionais aqui em Butiá, era poucos profissionais que colocavam esse aparelho. E tinha que ir a Porto Alegre, era um custo bem alto para se fazer isso. E só se colocava em casas muito, né? E agora o aparelho virou modinha, né? Então é isso que eu digo. Hoje se faz um implante dentário aqui na nossa cidade, né? Então isso era coisa que era muito distante da gente. As coisas ficaram mais próximas, as coisas ficaram mais acessíveis a todos nós. E assim, eu estudei numa escola e o meu professor sempre falava nas vacas gordas, né? Então, quando é lançado um produto ou um procedimento, então ele entra num patamar bem alto, né? E aí depois ele vai se espalhando, vai se diluindo, vai diminuindo o preço e mas o faturamento vai se estendendo a todos, porque o faturamento vai aumentando também, né? Então, é isto que acontece e a gente... O celular é um grande exemplo. O celular disso, é né? isso, né? Telefonia móvel, que antes era privilégio, né, de poucos. Hoje, praticamente, quase, eu me arrisco a dizer que todo mundo tem celular, quando não tem dois, né? As crianças em casa, né? Então... E tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Isso, Tudo chegarmos a preço. isso também tem o preço que agora o celular está substituindo as relações pessoais em muitos casos, né? Está preocupando muitos estudiosos, inclusive muitos educadores, porque a sociabilização está comprometida, né? De algumas gerações para cá. E o que está acontecendo, eu vi uma conversa de um professor falando de que sobre educação e que ele estudou e tal, como deveria se fazer, como é que se dava aula, como é que era o procedimento de todo o procedimento técnico, né? Sim. Então ele chegou na escola e começou a aplicar. Aí ele disse, eu explicava, ninguém entendia. Eu falava, ninguém me dava bola. Eu explicava de novo, ninguém prestava atenção, né? Mas eu aprendi que era assim. E como é que eu vou conseguir atingir? Que metodologia? Que metodologia eu vou usar? Né? Então, e na verdade nós estamos vivendo isso de novo, né? Porque aí ele disse, ele teve que mudar. Teve que se render a isso, né? Teve que se render. Que é o que nós temos que ter, a nossa capacidade de podermos evoluir junto com essas tecnologias, porque somos de outra geração. Mas O que essa geração agora, dos mais novos, tem a facilidade disso, que nós não temos, né? E que a gente tem que correr atrás. Mas, em compensação, essa geração mais nova perdeu coisas que nós recebemos
né? Sim, sim. E que para eles passaram batido. Então, na verdade, viver é transitar sobre essas falhas e compensar aquilo que precisamos para poder seguir adiante, porque a partir do momento que a gente estagnar, não tem. Eu vi uma frase de um empresário falando, né? Eu nasci, eu me criei no chão batido, com os pés no chão batido. Os meus filhos se criaram no carpete. Então, uma diferença muito grande. Eles não sabem o que é pisar no chão, uma casa de chão batido. Não, eles foram criados no carpete. Eles não imaginam nem como é isso, né? Então, e é uma coisa que a gente tem que refletir e como eu estava comentando, é isso que nós estamos fazendo agora, né? E que o programa ele leva até você em casa, né? Essas reflexões a serem feitas, né? Assim como talvez essas pessoas que perderam a vida lá nesse submarino, nesse experimento lá, não avaliaram, né? O risco que eles estavam. Não, na verdade, nem deve ter passado pela cabeça deles. Não se passou pela cabeça deles. Estão confiantes, de repente, que exatamente. Mas a vaidade te faz isso. Excesso de confiança. E o excesso de confiança. E às vezes a gente pensa que está trilhando um caminho correto e na verdade, né, as coisas elas precisam de uma metodologia, precisa-se buscar informações de pessoas mais experientes. E a gente tem que estar sempre preparado para aquele elemento surpresa, né? Não que a gente vai ser pessimista, mas a gente também não pode ignorar que os imprevistos acontecem, que as coisas podem, bom que não aconteça, mas podem acontecer, para que a gente possa, né? Na verdade, eu não consigo conceber como um experimento desse, não tem nenhum cabo de conexão a nada lá em cima, entendeu? É uma coisa absurda. Eu jamais iria entrar numa coisa que eu não tivesse a segurança de que num momento, ou eu acionasse alguma coisa e aquilo fosse subir, por exemplo, né? Não dá para pular de paraquedas lá do fundo do mar, né? Que até pode que o paraquedas não abra, mas aí eu tenho um outro, né? Eu tenho outro de segurança, entendeu? Isso. Então, assim, é claro que as coisas, fatalidades existem, mas a gente podendo evitar, a gente podendo se preservar, né? É muito melhor. Mas tudo bem, vocês podem estar pensando assim, mas por que eles puxaram, né, esse assunto lá do submarino, que é uma coisa tão distante da nossa realidade? A gente pode transpor para situações comuns do nosso dia a dia. Como, por exemplo, né, a gente tem que botar um cinto de segurança quando entra no automóvel, não só porque a gente vai ganhar uma multa se a gente for atacado e não estiver, mas porque a gente está consciente de que é um item de segurança. Né? Então, desde as coisas mais grandiosas até as pequenas coisas, a gente tem que ter esse bom senso. A gente tem que ter algumas regras assim, de autocuidado conosco e com os outros, porque aí a gente pode ter uma condição de vida melhor, né? Sim. Eu lembro muito, lembrei muito do meu pai, né? E lembro muito de mim e a diferença do meu pai para mim e agora a diferença da minha filha, que se formou na autoescola. Minha filha entra dentro do automóvel, primeira coisa que ela faz, ela coloca o cinto de segurança, verifica o carro. E a gente entra, já põe a mão na chave e sai andando. Então, eu não tenho a consciência de que estou fazendo um ato errado. Eu vou me dar conta só depois, né? Talvez eu não reconheça nela o ato que ela vem fazendo, porque eu não dou valor àquilo. Então, é uma prática minha errada. Mas é uma coisa mas conceitual. Que eu reconheço. É uma coisa conceitual. Ela, na verdade, ela está fazendo porque ela concebeu, entendeu, internalizou e vai fazer. Entendeu? Então, talvez ela não tenha se dado conta ainda da sua
percepção Sim, disso, sim, porque isso. para ela aquilo ali já está automático. A gente se questiona, né? A gente se questiona Por disso. que que a gente não faz? A gente avalia as atitudes dos outros, né? Mas a nossa, quando nós olhamos para nós mesmos, que nós vamos ver a, a, os as fatos incorretos que a gente, ao longo do dia, nosso dia a dia, a gente traduz e faz, né? Acaba acontecendo coisas que jamais a gente imaginou que a gente é capaz de fazer aquilo. Porque talvez a gente é conduzido de uma certa forma errado as coisas, né? E não se dá conta disso, né? E comete os erros que não E a deveria gente, a cometer. gente faz muita coisa, Silvio, no piloto automático, né? A gente não foi ensinado a ser muito crítico, vamos combinar isso, né? A gente sabe que a gente foi se tornando mais crítico, porque a vida nos mostrou que isso está necessário. Muitas vezes é uma questão de sobrevivência, questão de delimitação do espaço, né? Aí tu precisa. Sim. E essa geração mais nova, acho que já tem mais disso, né? Dessa crítica, né? Então, acho que quando a gente critica aqui a geração, não é crítica a geração Não é mais crítica. nova, são as diferenças. A gente faz aquela comparação, que não tem como não fazer. Tem muita coisa boa que a juventude tem aí para nos ensinar, e nós a eles, né? E essa questão de criticar, de questionar, não é nem a crítica, é o questionamento, né? A gente não pode ser muito assim, as verdades elas não são absolutas. É para isso que a gente se propõe, inclusive, nesse programa. Eu vou te interromper, que eu disse que nós nascemos com um pé de chão batido. Sim. E não quis dizer que nós sejamos melhores que as pessoas que nasceram no cartão. Não? Mas pisaram no cartão. Não, mas eu acho que o pessoal também entendeu. Isso significa que a gente chegou no carpete, mas antes passou pelo chão. Passou pelo chão. Que não tem como tu querer chegar lá no carpete direto, Isso. sem ter passado pelo chão. É. E sem ter aprendido também com o chão. Mas que né? as oportunidades de quem está no carpete hoje são maiores do que as nossas. Ah, com certeza, Então, com certeza. Essa... As oportunidades são maiores, mas talvez a capacidade, a resiliência do chão batido seja um pouco maior. Porque a gente aprende a se virar mais nas situações. Mas enfim, né? Passar trabalho não é legal mesmo, ninguém gosta. Não, claro que Por que a gente vai preconizar que tem que ir lá se ralar para dentro? Não. Né? Que bom que todo mundo pudesse pular algumas etapas sem sacrifício e chegar lá no topo. Rico, né? Mas não é assim que funciona. O bom é que a gente saiba lidar com os diferentes tipos de situações que a gente tem. O que é muito difícil, por isso que viver é difícil. Sim. Viver não é fácil. Quem disser que a vida é fácil, né? A gente cada vez mais vê até grandes pensadores falando de que não corram atrás da felicidade, porque ela não existe. Né? São momentos ali que a gente está muito bem e que daqui a pouco a gente não vai estar legal, mas daqui a pouco a gente vai estar bem de novo e assim vai. E é isso que a gente quer oportunizar com essas nossas reflexões para a gente poder evoluir, né? Poder crescer. E na verdade, tecendo esse teu comentário, talvez, essa questão, aceitar os momentos que a vida te proporciona, não só os felizes como os momentos difíceis, né? É uma virtude, né, que tem que ser explorada por todos nós, né? Saber viver os momentos, né, de uma certa forma, para que eles não extrapolem. Até porque eu não aceitá-los não implica que eles não vão acontecer. Exatamente, não, é inevitável. É inevitável. Então, se pelo menos eu aceitar, eu supero. Porque a negação, ela não resolve. A superação e a fé. A superação e a fé. Que, na verdade,
é o que nos move, é o que nós buscamos e é o que nos alenta. E quando a gente fala em fé, independente da crença religiosa de qualquer pessoa, segmento, né? a fé até em nós mesmos, né? Porque a partir do momento em que nós não perdemos a fé na nossa capacidade de superação, a gente vai adiante. Agora, no momento em que eu apostar as minhas fichas em que outra pessoa vai resolver o meu problema, é uma estrada muito perigosa, porque a solução não está no outro, a solução está na gente mesmo. O outro, ele colabora, né? Porque a gente não vive sozinho, o ser humano não nasceu para viver sozinho, a gente nasceu para interagir. Então, o outro sim é importante, mas primeiro eu tenho que estar muito firme. Evidentemente, é isso. Senão a gente corre o risco até de perder a identidade. É uma autoanálise que todos nós devemos fazer, né? E estarmos despidos de qualquer vaidade, que nós estamos falando dessa vaidade aí, para que a gente enfrente a vida como ela é. Como ela é, com as oportunidades que surgirão durante a trajetória dela. Eu sempre falo dos ciclos da vida, né? E a gente tem que viver ela da melhor forma possível, né? Porque existe uma frase que é fundamental. Tudo passa. E um dia de cada vez. E um dia de cada vez. Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso momento de reflexão e a gente gostaria de mais uma vez então agradecer à Companhia das Flores por estar conosco nesses momentos Entre Linhas, com nossa patrocinadora. Também dizer que a TV Atualidade, através do canal 33, é muito grata pela audiência e dizer que através do Facebook vocês podem interagir conosco e a gente espera a interação de vocês no sentido de sugestões, de contrapontos, que aí a gente pode depois entrar lá e responder, né? Enfim, é uma conversa, não é um monólogo, né? É um diálogo e não é unilateral. E quem sabe, talvez perguntas até ao vivo, né? Aqui, é verdade, é verdade. Facebook, né? A gente hoje estamos, né? Lamentamos a falta da nossa outra debatedora, Nilza, mas com certeza no próximo programa a gente vai estar junto. E lembrando sempre os dias da semana que a gente vai lá, né, Felipe? Quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui, né, esperando vocês todos aqui na TV Atualidade, canal 33, né, com muita satisfação, com muita alegria, né, e desfrutando desses momentos de troca de informações, de conhecimento, né, e é o que a gente está aqui disposto a fazer todas as quintas-feiras. Então, até o próximo programa, nós, Entre Linhas e a Companhia das Flores, esperamos por vocês para mais um Entre Linhas. Fiquem conosco e até o próximo programa, se Deus quiser.